E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para o último vídeo das áreas do conhecimento. Começou lá atrás com o de matemática e recentemente eu fiz de ciências da natureza e de linguagens. Vocês gostaram muito dos últimos. Eu tenho tentado em cada um deles trazer uma coisa que não é falada em outros lugares e trazer também um modelo que seria como uma forma de pensar em relação à matéria para você aumentar a sua pontuação. Então vamos para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou falar sobre humanas, mais especificamente sobre história do Brasil, mas você pode aplicar o modelo à história geral, geografia, filosofia, sociologia. Eu só vou usar a história do Brasil para ter uns exemplos para dar, para ficar mais claro de como usar o modelo. E também eu vou usar uma abordagem parecida com o que eu usei nos últimos dois vídeos, no de ciências da natureza e o de linguagens, que eu vou começar falando de uma coisa mais ampla e geral, para você conseguir uma pontuação mínima. E no final do vídeo eu vou para uma parte mais avançada, para quem já precisa de um 40 e subir um pouco mais a nota. E assim eu acho que atinge todo mundo, sabe? Vai ter dica para todo mundo, mesmo para quem está começando, mesmo para quem está perto de passar. Então esse é o modelo de hoje. Como eu falei, eu dividi em duas partes. O básico bem feito, que é para você chegar perto dos 30, 35. Então é mais para quem está começando o modelo de estudo. E depois vem a segunda parte, que eu vou dar umas dicas avançadas e vai ter aquela sacada que tem em cada vídeo de uma coisa que não foi falada antes e que talvez surpreenda vocês. Então vamos para o básico bem feito. Como eu falei no vídeo de aprender por questão, quando você deve ou não deve aprender por questão, eu falei que humanas em especial é uma área que questão é menos importante do que matemática, por exemplo, que é uma matéria de muita prática, enquanto humanas é uma matéria de repertório. Então, humanas, você vai ter que dedicar o seu tempo a construir este repertório. E o que é recomendado usar é um modelo que chama espiral construtivista, que eu já vou explicar em detalhes, mas eu vou partir aqui desse modelo primeiro para explicar como aos poucos você vai construindo esse seu conhecimento. Tá? Então eu usei esse modelo e você começa aqui pelo modelo conhecimento vazio. Então essa primeira parte de conhecimento que tem um espaço sem nada preenchido é como se você estivesse começando do zero uma matéria. E aí você vai para o primeiro ponto, que é o de índice, e no índice você dá os primeiros passos na construção desse conhecimento para o tópico ou para a matéria que você está tentando aprender. Então olha o que eu coloquei aqui no índice, metacognição. Lista de tópicos e vídeo visão geral. Vídeo foi o que eu recomendei como ilustração, como exemplo, eu recomendei no último episódio de Dicas Rápidas o vídeo História do Brasil por Boris Fausto. Por quê? Porque é um vídeo de 3 horas que fala praticamente a história do Brasil inteira, meio que superficialmente, mas já dá para conseguir uma notinha com aquele vídeo. E a partir daquele vídeo, você dá os primeiros passos nessa construção do conhecimento, que é quando eu começo a preencher essa caixinha do conhecimento, que é o índice, que é o nome de cada tópico, o que aconteceu em linhas gerais. A partir do índice, você vai para o segundo passo, que é o de teoria. Você vai pegar cada tópico, que agora você ficou sabendo o nome, e vai começar a colocar informação dentro desse tópico. E como é que você faz isso? Você faz isso por videoaula, você faz isso nas aulas de escola, você faz isso por livro-texto, você faz isso por resumo, você faz isso por série, você faz isso por filme. Então você vai construindo o repertório. O primeiro passo é você criar as caixinhas, onde você vai colocar esse conhecimento. O segundo é você começar a preencher essas caixinhas. Aí eu vou para o terceiro passo, que eu chamo de lacunas, que é basicamente você fazer um monte de exercício para identificar quais buracos no seu conhecimento não foram preenchidos. Então você tem essa caixinha, você começou a preencher com índice, aí no repertório você lotou ela mais. E aí no exercício você tenta identificar, dos meus estudos prévios, o que eu não preenchi ainda? E aí você vai lá atrás e estuda mais um pouquinho. E por último, eu coloquei aqui, nessa parte do modelo, a revisão, que é para depois que você fez tudo isso, você tem que gravar essas informações. Não adianta você só ter visto e não fazer nada a respeito, que depois de uma semana você esquece. Com o exercício, você começa a reter. O exercício também tem essa função. O exercício tem a função de identificar a lacuna, tem a função de treinar para ver como é a cara da prova e tem a função também de reter informação. Mas aí você na revisão, e eu recomendo a revisão ativa, que é o modelo que eu usei, você vai aumentar a sua taxa de retenção. Você vai fazer assim, ó. Você vai fazer uma revisão uns dias depois de ter aprendido, para que você esqueça menos aquela matéria daqui a um tempo. Então essa é a primeira parte do básico bem feito, mas não é só isso. Vamos para a segunda parte. Então aqui nessa segunda parte, vou explicar basicamente. Você tem o índice, que é a lista de tópicos.
Ah, Lamber, eu vi o vídeo, mas eu não tenho os tópicos. Tudo bem, eu vou te dar uma lista de tópicos que eu coloquei no vídeo de cronograma 2 meses, e você pode usar aquela lista. Aquela lista é de humanas em geral, mas tem os itens lá embaixo de cada tópico, e você pode pegar os itens de história do Brasil, por exemplo, que é o que eu vou usar nesse vídeo. Segundo item, teoria, que é onde você vai ter a aula e vai aprender. Terceiro item, lacunas. Você vai identificar os buracos e preencher os buracos. Então aqui você vê, esses 3 itens primeiros, você já criou uma base. E uma base bem grande. Se você conseguir simplesmente não esquecer isso, você já vai estar indo com conhecimento bom para a prova. A única coisa que eu pararia de falar aqui é que nessas 3, sempre que você vai fazendo uma delas, você tem que ter seu próprio material, que você vai preenchendo nesse material o que você vai aprendendo de novo. Você vai fazendo um resumo da matéria cada vez mais completo. Então é por isso que aqui, depois de revisão, que é aquilo que você tem que fazer de tempo em tempo, para não esquecer, eu coloquei o material. Que é juntar essas 4 primeiras etapas e ir melhorando o seu material. O material é um objeto vivo. Não é uma coisa que você pega de alguém e usa aquilo para sempre. A cada contato que você tem com a matéria, você coloca uma anotação nova, você coloca uma sacada nova, você coloca uma dica nova. Então o material é um objeto de estudo vivo que você vai a cada dia melhorando ele. Para perto da prova ele está mais completo possível, ou com umas dicas para a prova em especial. Tudo bem. E aí, sexto lugar, interpretação. Interpretação também é uma parte muito importante de humanas. Aqui eu não vou criar nenhum modelo de interpretação, porque interpretação eu já falei muito no episódio de linguagens. Então você quer falar assim, como que eu melhoro minha interpretação? Vai para o episódio de linguagens, porque a prova de linguagens é uma prova de interpretação. Então as dicas de linguagens são mais que suficientes para cá. E aí a última coisa, que é o 7º item do básico bem feito, é o faça tudo novamente. E aqui o faça tudo novamente é assim. O nosso aprendizado, ele trabalha em ciclos. Então você aprende uma primeira leva, o básico. Você aprende numa segunda leva, o que é o básico para o médio. Você aprende numa terceira leva, o médio. Você aprende numa quarta leva, o médio para o complexo. E numa última leva, você aprende o complexo. Isso se chama espiral construtivista, se você quiser ir atrás e estudar um pouco sobre isso. E é um método que é considerado um dos melhores para se aprender. Que é que você vai aos poucos, você vai construindo o seu conhecimento. Você constrói uma base, depois você vai lapidando essa base. Você vai deixando essa base ampliada. Então esse é o roteiro de guia de estudo de humanas, que eu chamaria de o básico bem feito, que se isso daqui já for feito muito bem, se você tiver uma lista de tópicos boa e estudar com afinco, você já vai chegar perto dos 30, 35. Isso as questões fáceis estão todas inclusas aqui, as questões médias estão todas aqui também, e isso já te dá uma base imensa. Você vai construindo aos poucos, né? Metacognição é a base da base. Aí você joga conhecimento dentro dela e vai construindo. Então, essa é a parte do básico bem feito. Quem estava ansioso para o mais avançado, vamos agora. O avançado eu chamei de pulo do gato. Por que eu chamei de pulo do gato? Porque cada vídeo de áreas eu tenho trazido uma coisa nova. Né? Depois eu vou até fazer uma revisãozinha no próximo vídeo, mas eu trago uma perspectiva, uma visão nova, um panorama novo, um jeito de pensar novo em relação àquela matéria. E aqui, vou explicar uma coisa nova para vocês agora, que é interessante, que é assim, uma pessoa quando vai fazer uma questão para uma prova, ela tem um desafio. Não basta ela simplesmente pegar um tópico e fazer uma pergunta qualquer do tópico. Se ela simplesmente fizesse assim, pegasse um tópico, usasse uma decorabinha e fizesse uma questão, todas as questões daquele tópico seriam iguais em todas as provas. Então é muito ruim para uma prova isso, porque não seleciona o aluno, sabe? Seleciona mais assim, se ele deu a sorte de fazer aquele exercício antes, ele acerta. Se ele só decorou, ele acerta. Não tem um raciocínio por trás, não seleciona um aluno que aprendeu, um aluno que não aprendeu, um aluno que estudou mais ou menos. Vira muito decoreba a prova. Então ele precisa usar algumas técnicas para dificultar uma questão, para tornar essa questão um pouco mais seletiva em relação ao aluno que vai entrar na faculdade ou não. Então eu vou falar aqui de 2 técnicas que podem ser feitas. Uma das técnicas é assim, ele pega um tópico e em vez de cobrar o tópico do mesmo jeito que sempre é cobrado, ele tenta olhar esse mesmo tópico por um ângulo diferente. Pensa num cristal com várias faces. A gente aprende na escola sempre a olhar por uma face. Uma das técnicas para deixar uma questão mais difícil é você virar esse cristal e olhar por um ângulo diferente. Eu já vou falar como a gente resolve isso para o estudo, né? E a outra técnica é assim, como o nosso sistema de ensino ele é muito segmentado, a gente aprende tudo em blocos, é dar um jeito de cobrar fora do bloco.
E como é que você faz isso? Você pode pegar um bloco e comparar ele com outro bloco fora, ou você pode comparar ele com um bloco da mesma matéria, mas em outro lugar, que já também vai ficar claro nos exemplos. Então, resumindo, as duas técnicas, tem várias técnicas, tá? Mas aqui eu estou falando de duas que eu acho que é muito usado em humanas e que já vai ajudar bastante vocês. São duas técnicas para deixar uma questão mais difícil, para sair do básico, sair do decoreba. Então, uma é perspectiva, se olhar para um ângulo diferente, e outra é comparação. Comparar com outra coisa, porque aí você não sabe só um bloco, você tem que saber dois blocos, dificulta um pouco. Então, vamos para o segundo modelo aqui do pulo do gato. Se você está gostando do conteúdo do vídeo até aqui, não deixa de se inscrever no canal, ativa a notificação e vamos lá. E aqui vem minha recomendação. Minha recomendação, para você ter essa nota a mais, para você ir mais preparado, é você fazer algumas revisões ativas fora do básico bem feito, porque no básico bem feito eu também acho que você deve fazer um monte de revisão ativa. Só que isso é o que a maioria das pessoas já sabe. Então eu vou recomendar algumas revisões ativas aqui, explorando essas técnicas que o avaliador usa para fazer uma questão, para você sair na frente, para você antecipar problemas que podem vir na prova. E você vai ver que, conforme você vai estudando, eles realmente fazem isso, e você vai ver que antecipando com essas revisões que eu vou sugerir aqui, e eu vou sugerir para a História do Brasil, porque é o tema que eu escolhi para o vídeo, mas poderia ser para Geografia, você pode fazer só para Geografia, poderia ser para História Geral, poderia ser para Filosofia. Mas eu vou mostrar aqui algumas que eu sugiro que você faça. Você que já tem o básico bem feito, tenta fazer sozinho essas revisões ativas, porque se você fizer elas, primeiro você faz estudando, né? Depois, quando você for para a revisão mesmo, aí você tenta lembrar o que você fez no estudo. Mas você vai ter um material pronto que você vai tentar ficar replicando durante as revisões ativas. Então vamos lá. Eu selecionei 7. As 4 primeiras, essa questão do ângulo que você enxerga a matéria, que chama de perspectiva. A gente aprende a história com um foco muito político. Você pode até reparar que o nome de cada período é relacionado ao governo do período. Então você tem o Brasil colonial, você tem o Brasil império, você tem o Brasil, sei lá, você tem Estado Novo, você tem a ditadura, você tem o Brasil república. Então, o jeito que ensina os blocos que dão pra gente, a metacognição que dão pra gente, é de qual é o governo naquele momento. Tá? Esse é o jeito que a gente é ensinado. Então, quando você vai fazer a revisão ativa já no básico bem feito, é basicamente isso que você está fazendo, uma revisão ativa relacionada ao governo de cada época. Então, aqui, minha sugestão, eu estou dando 4 revisões ativas para vocês tentarem fazer, que enxergam o mesmo período, a história do Brasil, mas olhando por um foco diferente. Porque aí, se cair uma questão que ele vai usar essa técnica, você já está pronto. Então, a primeira visão econômica. Você vai jogar aqui, como se você estivesse estudando história, só que você vai ignorar a parte política por um tempo, só para criar esse modelo, e você vai ver qual que é a história do Brasil do ponto de vista econômico. Então você vai lá desde pau-brasil, cana, ouro, café, drogas do sertão, faz esse modelinho de revisão ativa, tenta preencher ele a primeira vez sem ser revisão, né, estudando, depois você tenta ficar lembrando ele. E aqui, para a visão econômica, é legal você entender que os ciclos econômicos, eles são divididos em ascensão, características, ou como era ele no auge, do que se tratava aquilo, e decadência. Então como surgiu aquele ciclo, do que se trata aquele ciclo, e como que é a queda daquele ciclo. Por que ele parou de funcionar, por que ele parou de gerar dinheiro para o Brasil. E vale só fazer uma observação aqui, que não é porque um ciclo entrou em declínio que ele sumiu. É possível que aquilo ainda continue gerando dinheiro para o Brasil, mas não tanto quanto gerava antes. A segunda é a lista de revoltas e guerras. E aqui é uma visão mais social. Então você cria um listão. No de cima eu acho legal se conectar. Assim, quando tinha a queda de um, tinha a ascensão do outro. A revoltas e guerras pode ser uma lista, não precisa ter tanta relação uma com a outra, mas eu faria em ordem cronológica. E aqui ela te dá um olhar bem social do que estava acontecendo de errado no Brasil durante tais períodos. E aí a minha sugestão é, coloca para cada revolta ou cada guerra, onde aconteceu, quando aconteceu, quem foi o responsável por ela e por que ela aconteceu. Qual que era a demanda social que gerou aquela revolta. Terceira, constituições do Brasil. Essa aqui, para mim, eu não sei por que não ensinam na escola desse jeito. É uma visão legislativa, né? Mas é muito cobrado no Enem. É saber o que mudava em cada constituição. Então eu coloquei aqui, faz uma listinha, todas as constituições, e quais as características, e o que ela mudou em relação à última. Então nessa é legal você fazer como se fosse um modelo
de fluxograma mesmo, sabe? Era assim e virou assim. Então, qual é a característica dela e o que ela se tornou? Que vai dar uma visão diferente também para a história do Brasil. E o último é uma coisa a mais, que é um resumo sobre a escravidão. Então, a gente sempre vê a escravidão na história do Brasil como um subtópico do Pacto Colonial. E aqui eu recomendo assim, faz um material seu só de escravidão, com tudo o que você achar de escravidão. E depois você faz um resumo, né? Depois você seleciona o que é mais importante. Porque cai muito no Enem. E aqui seria uma visão sociocultural. Então essa é a primeira parte, de novo. Por que eu estou recomendando isso? Porque quando o avaliador vai fazer uma questão, ele vai tentar pegar a matéria e ver ela por um ângulo diferente. Inverter a matéria. E se você estudou sempre do mesmo jeito, se torna difícil uma questão. Se você sempre teve o viés político, na hora que você vai para o viés sociocultural, fica um pouco difícil. Então você se antecipa. E você, para a prova, já vai com um viés diferente. Então vamos para a segunda parte, do pulo do gato. A segunda parte é a que eu falo de comparação. E aqui eu coloquei 3, e no geral, então eu estou sugerindo 7 revisões ativas para a história do Brasil. E aí você pode pensar em 7 para as outras, para a história geral, para a geografia, para a filosofia, e pode pensar até em 7 diferentes para a história do Brasil, tá? Mas aqui é uma coisa que eu acho que tem muita chance de cair e que já te ajudaria muito. Então, outro jeito de dar essa dificultada na questão é você pega um bloco, em vez de cobrar só ele, você compara com outro. Porque aí não basta você saber um bloco. Então, é uma forma de você selecionar um aluno que estudou mais. Porque para responder uma questão de um tópico, na verdade, ele tem que saber 2. Então, minha sugestão aqui, 3, bem simples. Compara a democracia do Brasil com a democracia ateniense. Faz uma listinha assim, como era a ateniense e como é que é do Brasil. Bem simples, elas são bem diferentes. É outro ser, né? Essas democracias. Então faz essa listinha comparativa. A América Portuguesa e a América Espanhola. Também, é diferente. Tem uma origem parecida, mas funcionavam de uma forma diferente. Então também faz essa listinha. Qual a diferença de uma para outra? E a última que eu colocaria é independência do Brasil versus independência dos Estados Unidos. Também completamente diferente. E aqui é o que eu falo de antecipar. Tá? Essas comparações não é que eu inventei do nada, eu já vi cair em alguma prova em algum momento. Pode não ter sido Enem. Mas é o que eu falei, é um jeito de ir além. É um jeito de dificultar a vida do aluno. É um jeito de fazer o aluno ter que parar e ficar uns minutos pensando a respeito. Se você antecipa esse problema, a chance de você ter uma nota maior é maior. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei demais, muito rápido nesse vídeo, porque eu estou preocupado porque seria um vídeo longo, né? Mas eu acho que deu para trazer coisa nova para vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, indica para os amigos e obrigado.